Bom, galera, fala aí, barbeiros e barbeiras, tudo bom com vocês? Então, vamos lá. Esse vídeo aí que vocês estão começando a assistir agora, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade que surgiu aqui na barbearia, tá? Nesse último sábado, tá? Então, esse cliente, um grande amigo aí, tá? Ele teve aí na barbearia aí para poder realizar o procedimento normal que ele sempre faz, tá? Ele gosta de fazer um fade, um disfarçado aí no cabelo aí, tá? Partindo do pente meio, pente 0,5, aquele pente cinza, tá? E o procedimento de modelagem de barba também, tá? Só que dessa vez ele teve aí para fazer, além desse procedimento de cabelo e barba, tá? Para poder fazer a barbaterapia. Então, não poderia deixar de passar essa oportunidade aí, tá? Pedir autorização com o devido consentimento dele, que prontamente atendeu, tá? Valeu, brigadão aí, meu parceiro. Tá? Então aproveitei para fazer essa filmagem aí, tá? Peço desculpa por as imagens não estarem tão próximas, aproximadas, tá? Mas, como eu falei, não podia perder essa oportunidade aí para vocês aí, para colocar no canal aí para vocês aí, tá? Então, queria começar aproveitando, dividir em duas partes. A primeira é o corte do cabelo dele aí, o fade, tá? O fade que ele gosta, o estilo que ele gosta. E o segundo vídeo, a segunda etapa vai ser a barbaterapia, tá? Então, essa primeira etapa aí, que nem eu acabei de comentar com vocês, ele gosta de um fade, um disfarçado, começando do pente 0,5, pente meio, ou o pente cinza especial de disfarce, tá? Como vocês preferirem chamar aí, tá? Eu chamo de pente meio ou pente cinza, de especial de disfarce, tá? Mas fica a critério de cada um, tá? Eu inicio esse fade dele aí, esse disfarçado como, tá? Como o cabelo dele é um cabelo liso, um cabelo muito bom de se trabalhar, tá? E não estava tão grande assim, tá? Eu sempre, no caso dele aí, tá? Eu inicio sempre passando um pente 2 alto em todo o entorno do cabelo dele aí, já preparando para depois iniciar o disfarçado propriamente dito, tá? Então sempre inicia assim, quando pega o cabelo do tipo dele assim, cabelo fácil assim, tá? Independente de começar no 0,5 ou começar na 0 ou começar na 1, não importa, né? Tá? Mas como eu vou finalizar no 2 alto, então eu já aproveito e já passo o pente 2 alto em todo o entorno do cabelo dele, aí já fazendo uma pré-preparação para o meu disfarçado, para o meu fade, tá? Então eu já passei de um lado, estou passando do outro, pente 2 alto. Observem, conforme eu passei para vocês uma técnica anterior aí, tá? Uma técnica muito boa que me ajuda bastante até hoje, tá? Eu aplico ela direto aí para fazer o disfarçado, tanto para marcar quanto para desmarcar, tá? Se vocês observarem aí, daqui a pouco quando eu começar vocês vão poder observar melhor, tá? Quando eu estou retirando o cabelo, quando eu vou fazer as marcações, eu utilizo mais a ponta da máquina, tá? A ponta da lâmina, e depois quando eu vou retirar as marcações, eu utilizo mais as costas da máquina, tá? Então a máquina em determinado momento ela fica mais reta, quando eu estou utilizando a ponta dela, e depois ela fica um pouco mais deitada aí quando eu vou utilizar as costas dela para retirar as marcações, tá? Aí eu estou finalizando aí, passando o pente 2 alto, tá? No entorno dele, todo o entorno do cabelo dele, os dois lados aí, a nuca, tá? Preparando aí, fazendo a preparação para mim começar o meu disfarçado, o meu fade. Os acertinhos finais ali, regulando a alavanca conforme a necessidade, tá? Mas é basicamente o pente 2 alto, tá? Agora, faltou só um detalhezinho ali. Aí antes de eu começar com o pente meio propriamente dito, tá? Eu peguei ali em cima ali, quase naquela junção ali da lateral com o topo do cabelo, ele tava com o cabelo um pouquinho mais alto ali. Aí eu passo o pente 3 alto ali só para dar uma leve baixada, já deixar no esquema para depois quando eu for fazer o corte superior. Então agora eu vou começar para valer mesmo ali o fade, o disfarçado dele. Conforme eu disse, esse cliente aí, ele gosta sempre que comece com pente 0,5, pente meio, meio baixo, assim que ele começa. Tá? Então eu preparo ali, passo um espanadorzinho ali no cliente para retirar o excesso de cabelo que ficou ali, deixar bem limpinho, tá? Para a gente começar o nosso disfarçado, o nosso fade. Então agora eu vou vir com o pente 0,5, o pente meio ou o pente cinza especial de disfarce, tá? E eu vou utilizar esse pente para fazer toda aquela primeira marcação. Eu vou delimitar ali a altura onde eu vou começar o meu fade, o meu disfarçado, tá? No caso, esse cliente também,
ele gosta que a gente comece sempre contando 2 dedos ali a partir da orelha, tá? Se o cliente, esse é um detalhe que eu queria passar para vocês, quando o cliente não especifica, não tem preferência, eu gosto de marcar um dedo ou um dedo e meio, eu não gosto de subir muito não, a menos que o cliente peça para fazer isso, aí eu marco 2 dedos, mas fora isso, eu prefiro marcar um dedo ou um dedo e meio, eu consigo trabalhar muito bem com essa medida, tá? Mas esse cliente, no caso, ele pede sempre para a gente fazer a marcação de 2 dedos. Então, essa primeira marcação, eu já faço ela também em todo o entorno do cabelo, tá? Tem gente que prefere trabalhar um lado primeiro e depois trabalhar o outro, tá? Começar por um lado primeiro, depois partir para o outro, tá? Eu também, geralmente eu faço isso também, mas essa primeira marcação eu costumo fazer em todo o entorno, eu já deixo preparado, que é aquela marcação inicial da gente lá, a partir daquele ponto ali que a gente vai começar o nosso disfarçado, nosso fade, tá? Então, relembrando, começando com o pente 0,5 baixo, pente meio baixo, pente cinza especial de disfarce, tá? Desse lado aí dá para vocês verem legal, apesar da imagem estar um pouquinho distante, mais uma vez eu peço desculpa por isso, tá? Não foi nada programado, não estava nem preparado para isso, eu só aproveitei a oportunidade mesmo quando esse cliente chegou aí para fazer o serviço completo nesse dia aí, tá? Serviço de barba, de cabelo que ele fazia, sendo que a barba seria barbaterapia, tá? Então aproveitei para poder gravar para vocês fazer essas duas gravações, esses 2 vídeos, tanto o corte de cabelo quanto da barbaterapia. Dividi em 2 etapas esses vídeos aí, 2 vídeos. Esse primeiro que eu estou apresentando aqui é o serviço de corte dele, de corte de cabelo dele, o fade disfarçado dele. Então, como vocês também observam aí, tá? Fazendo a marcação lá, dos 2 lados, preparando, deixando tudo direitinho. Daqui a pouquinho vocês vão observar aí, sempre dando aquela olhadinha, olhando para o cliente, olhando para o espelho, confirmando as medidas ali, a simetria do corte, tá? E observar bem, tá? Se está certinho, aquela parte de trás da nuca. Ele não gosta muito reto e nem muito pontudo a parte de trás ali, né? Meio arredondado, deve acompanhando o traçado natural da cabeça dele, tá? Agora iniciando, eu venho com o pente 1 alto, fazendo a próxima marcação ali, fazendo a primeira marcação depois. Pente 1 alto. Agora vocês vão observar que eu vou trabalhar só de um lado, depois eu vou partir para o outro lado, tá? Então a primeira marcação inicial, o pente que ele gosta que inicia, eu fiz de ambos os lados. Agora eu vou trabalhar primeiro um lado, vou fazer todo o processo de disfarce de um lado para depois eu ir para o outro lado. Tá? Mas isso também não é regra não, vai de cada um. Tem gente que já prefere fazer nos 2 lados juntos, tá? Só que eu me adaptei melhor, eu acho melhor para mim, trabalho primeiro um lado, depois trabalho o outro. E aí faço os acertos necessários conforme a necessidade, tá? Então, marcando ali a partir daquela primeira marcação que eu fiz com o pente 0,5, agora eu estou passando o pente 1 alto, tá? Com a medida de 1 dedo e meio. A primeira altura ali, a pedido do próprio cliente, foi uma marcação de 2 dedos, a medida de 2 dedos, tá? Daí para cima eu sempre marco 1 dedo ou 1 dedo e meio. No caso desse aí, marcando 1 dedo e meio, porque eu vou ter espaço mais do que suficiente para trabalhar no disfarce, na retirada das marcas depois, posteriormente. Então, marcando uma altura de 1 dedo e meio com o pente 1 alto. Indo, voltando, repassando, indo, voltando, repassando conforme a necessidade, tá? Agora eu venho com o pente 1,5 alto, tá? É o pente branco ou o tortinho, mais aquele pente especial de disfarce que a gente conhece bastante e que ajuda bastante a gente aí, tá? Pente 1,5 alto ou pente 1,5 ou pente branco especial de disfarce, como vocês preferirem chamar, fica a critério de cada um de vocês, tá? Eu chamo de pente 1,5 ou pente especial de disfarce 1,5. Marquei a mesma medida, tá? 1 dedo e meio aproximadamente. Ali eu peguei o pente 2 alto novamente para fazer um último acerto ali no topo do cabelo dele ali, tá? Tô passando novamente o pente 2 alto ali antes de começar a retirar, fazer a retirada das marcas, tá?
vocês vão observar também que de um lado eu vou retirar as marcas de cima para baixo e do outro eu vou de baixo para cima, tá? Tentei fazer isso também para mostrar que não importa a direção, vai de cada um. Tem muitos que acham mais fácil, preferem fazer a retirada de cima para baixo do que de baixo para cima. Eu vario muito, a maioria das vezes eu faço de baixo para cima, outras vezes eu faço de cima para baixo. Isso aí também não interfere. Depois que você vai pegando a prática, você vai pegando as técnicas do jeito, não influencia não, tá? É do jeito que você se sentir melhor, que você achar que fica melhor para você trabalhar, tá? Aqui eu venho com o pente, novamente, o pente cinza, o pente 0,5 baixo, tá? Trabalhando com a alavanca, eu venho com ele pente 0,5 com a alavanca no meio e trabalhando com ela também com a alavanca baixa, tá? Fazendo um trabalho retirando aquela primeira marcação de divisória ali que tinha ficado, tá? Eu comecei ali primeiro, tá? Aí nesse ponto é questão de trabalhar com a alavanca, tá? Aí você já começa o processo de retirar as marcas, tá? Então eu estou utilizando o pente 0,5, pente cinza, com a alavanca no meio e com a alavanca baixa. Então 0,5 meio ou 0,5 baixo, conforme a necessidade. Aí é questão de trabalhar com a alavanca. Se apenas com ela no meio você já observa que você já está conseguindo retirar a marca, tranquilo. Onde aquela marca ainda está insistindo em ficar um pouquinho, você põe a alavanca no baixo. É conforme a necessidade, conforme o cabelo ali para você retirar a marca. Você vai fazendo com calma, observando e vai vendo. É trabalhar com a alavanca nessa hora. E aí aquele detalhe, nesse ponto de retirar a marca, manter a máquina mais deitada. Vocês podem observar ali que ela está mais deitada. Eu estou utilizando mais as costas da máquina e não as pontas. A ponta é para você marcar. Você vem com a máquina mais reta. Para desmarcar são as costas da marca, da lâmina ali. Então, aí agora eu vou vir com o próximo pente. Partir para a próxima marca. Agora eu vou utilizar pente 1 com a alavanca no meio e trabalhar com ela também com a alavanca baixa. Então vou utilizar agora o pente 1 no meio ou 1 baixo, trabalhando com a alavanca conforme a necessidade. Mesmo caso também, mesma coisa. Na marcação seguinte ali. Sempre mantendo a máquina mais deitada, utilizando mais as costas da lâmina ali, as costas do pente. E o movimento de C, aquele famoso movimento de C, você retirando, encostou, passou, retirou, encostou, passou, retirou. Tá? Sempre o movimento de C, para não correr o risco de subir mais a marcação, ao invés de retirá-la. Observando, você vai, volta, passa quantas vezes for necessário, tá? Afasta um pouquinho para você ter uma visão melhor, tá? Agora estou com o pente 1,5, pente 1,5, trabalhando com a alavanca no meio e com a alavanca embaixo. Pente 1,5 no meio e 1,5 no baixo. Mesmo caso, você passa, vai, volta, se afasta, observa um pouquinho. Se for o caso, pega o espanador, dá uma limpadinha, tira o excesso de cabelo ou aquela escovinha, tá? Mais uma vez reforçando, o cabelo desse cliente aí é um cabelo bom, fácil de trabalhar, então eu uso muito mais o espanador e um pente ali do que a escovinha, tá? Agora vocês podem observar aí que eu voltei com o pente 1, com o pente 1 alto, tá? Trabalhando em cima de uns detalhezinhos ali. Agora é só trabalhando em cima dos detalhes. O disfarçado daquele lado ali já está praticamente pronto. Estou só acertando um pontinho ou outro ali, tá? Passei o espanador para limpar, tirar o excesso, para ele poder dar mais uma observada boa ali, tá? Então é só trabalhar em cima agora dos detalhezinhos, ó. Gerei o cliente, afastei, observei bem. Sempre bom afastar para aquela história. A gente descansa a vista um pouquinho e tem uma visão melhor realmente de como está. Ó, virei a cabeça do cliente, olhei, observei, o próprio cliente também vê, diz o que está achando, tá? Tá vendo? Voltei com o pente 0,5 alto, tá? Para acertar mais um detalhezinho ali, e aí trabalho na alavanca também conforme a necessidade. Tem um momento ali que eu abaixo um pouquinho a alavanca, ponho no baixo ou ponho no meio, tá? Conforme a necessidade, mas agora eu tô só acertando detalhes, são detalhezinhos.
Daquele lado ali o fade está praticamente pronto, o disfarce está pronto. As marcações já foram retiradas, são só os pequenos detalhes que ficaram. Esses pequenos detalhes também acertando assim, bem de leve, bem tranquilo também. Eu conversando com o cliente, explicando ele, sempre aquela troca de ideias, tá? Interagindo com o cliente. Esse momento aí eu já aproveitei, tá? Dei uma paradinha para poder limpar a máquina também. Desculpa. Passar o espanadorzinho na máquina também, tirar o excessozinho de cabelo que vai ficando na máquina, tá? Antes de passar pro outro lado. É sempre bom. Você pega o espanadorzinho ali, conforme eu já passei para vocês um vídeo anterior aí, tá? Eu tenho um espanador exclusivo para máquina, para capa ali, para cadeira, tá? Separado, não é o mesmo que eu uso no cliente. Exclusivo para passar na máquina e nos equipamentos. Então eu já aproveito esse intervalozinho aí e faço isso antes de eu passar para o próximo lado. Dei uma limpada ali no cliente, observei mais uma vez, tem mais algum detalhezinho antes de eu efetivamente passar pro outro lado ali. Então tudo certo, observei. A princípio não tem nada para ficar acertando agora. Vou iniciar o disfarce do outro lado. Aí eu fiquei um pouquinho na frente aí da câmera. Resfriado. O tempo virou, o resfriado vai pegando. Mas vamos lá. Então, aí eu fiquei um pouquinho na frente da câmera aí, mas daqui a pouco já vai dar para vocês verem um pouquinho, tá? Que nem do outro lado, estou iniciando esse lado aí mais uma vez, passando o pente 1 alto, a medida de 1 dedo e meio, igual do outro lado lá. Pente 1 alto, medida de 1 dedo e meio. Encosto sempre a ponta da lâmina e aí eu faço o movimento de C. Encosto a ponta da lâmina e retiro fazendo o movimento de C, tá? Isso aí é bem rapidinho, vocês praticando isso com o tempo vai ser bem automático, vocês praticamente não vão nem sentir isso. Agora eu venho com pente 1,5, pente 1,5, pente branco alto, também marcando mais 1 dedo e meio de altura, tá? Fazendo a marcação seguinte, a próxima marcação. Pente 1,5, pente 1,5 alto, pente branco especial de disfarce. Também usando a ponta da lâmina, a ponta do pente da máquina, fazendo força na frente. Força que eu digo assim, utilizando mais a ponta para poder fazer a marcação, fazer as divisórias. Agora eu vou começar a retirar a marcação. Esse lado aí a partir de cima já estava praticamente pronto, não foi preciso fazer nenhum acerto não agora, tá? Já tinha passado o pente 2 alto, tá? Então agora eu começo a fazer... Ah, tá difícil. Isso, o resfriado tá pegando bonito mesmo. Então, vamos lá. Agora eu começo a retirar as marcas, tá? Então, o pente 0,5 com a alavanca no meio e trabalhando com ela também baixando para a alavanca, baixando a alavanca quando necessário, tá? Então fazendo esse trabalho de alavanca aí, retirando a marcação com o pente 0,5 com a alavanca no meio e onde é necessário com a alavanca baixa. Só trabalhar com a alavanca, não tem problema nenhum. Em alguns casos você consegue retirar a marcação todinha só com a alavanca no meio, mas quando for preciso você dá uma baixada nela também de levinho e aí já posicionando as costas da máquina, movimento em C, encostou as costas ali da lâmina, movimento em C, faz um movimento em C, tá? Aí eu já troquei, aí eu tô com pente 1 com a alavanca no meio, trabalhando com ela, botando a alavanca baixa quando necessário. Agora eu vou partir para o pente 1,5, pente 1,5, pente 1,5 com a alavanca no meio, trabalhando com a alavanca e colocando ela no baixo quando necessário, quando e se necessário. Tá vendo? Passo, vou, volto, 1, 2 ou 3 vezes, quantas vezes forem necessário. Tem hora que vocês vão observar e eu dou uma leve paradinha, dou uma afastada assim para poder observar, enxergar legal, ver se tem alguma marca ainda. Passa a esponjinha no cliente, limpando ele.
tá? Pente 2, agora eu coloquei o pente 2 alto e pente 2 baixo também, se for o caso, conforme for a necessidade, para fazer aquele último acerto ali em cima, ali na última marcação que a gente havia feito no início lá, para preparar o nosso disfarçado. Limpei um pouquinho o cliente para poder observar melhor. Dei aquela limpada no cliente aí. Afasta um pouquinho daqui a pouco para dar uma olhada. Gira o cliente, observa lá. Olha de um lado, do outro, veja a altura, se está correspondente de um lado para o outro, se um lado não está mais alto que o outro, tá? Gira o cliente também de acordo com a luz ambiente ali, tá? Observar bastante mesmo. Estando tudo certo, não precisando acertar nenhum detalhe, a gente pode partir para a próxima etapa. Estou preparando mais uma vez, aproveito assim intervalinho ali para limpar o equipamento rapidinho, tá? Sempre mantendo, tá? Entre uma etapa e outra, entre uma coisa e outra, rapidinho, você perde um tempinho, coisinha rápida, 20, 30 segundos, um minutinho no máximo ali, para dar uma limpadinha no equipamento, preparar as coisas ali, limpei os pentezinhos antes de acomodá-los de novo no local ali na bancada, tá? Sempre, que nem eu passei para vocês em vídeos anteriores aí, mantendo constante a organização ali da sua bancada, dos seus equipamentos, tá? Então aproveitei esse tempinho para limpar o maquinário ali rapidinho antes de depositar minhas máquinas e os pentes de corte ali nos devidos locais ali na bancada, tá? Aí outra coisa também, rapidinho, peguei a vassoura também, tá? Que agora eu vou partir pro topo ali do cabelo, a parte de cima, o corte do cabelo, a tesoura ali, tá? Tirei o excessozinho de cabelo no entorno da cadeira ali, é bom também, sempre que der. Rapidinho ali, uns 10, 15 segundinhos ali, menos de um minuto você pega a vassoura, né? Aquela varrida boa, não é só para tirar mesmo o excesso no entorno da cadeira. É bom para você, é bom para o cliente, tá? Mantendo sempre o mais limpo possível, limpo e organizado, tanto a bancada quanto o entorno ali, a cadeira, o chão, tá? Agora, esse ponto ali eu estou preparando, estou pegando a tesoura, pente. Vou aproveitar, isso, estava esquecendo até. Antes de eu ir pro topo ali, tá? Aproveitar que eu tô usando as luvas ainda, tá? Gosto muito de usar as luvas enquanto tô passando máquina também, tá? Eu vou já aproveitar e já vou fazer o pezinho do cliente, tá? As costeletas e nuca. Então tô passando ali o gel de barba. Vocês podem observar também, tá? Como é que eu faço para passar? Tem o recipiente, né? O potezinho com gel de barba fica em cima da minha bancada. Aí eu pego um guardanapozinho ali, um pedacinho de papel toalha, tá? Dobro ele e deposito o gel nele ali, um pouquinho só, coisinha à toa, e dele eu vou tirando ali com o dedo e passando, espalhando no cliente ali, tá? Nas costeletas da nuca. Esse mesmo papel toalha, pedacinho de papel toalha, o guardanapo, eu já utilizo ele para limpar a minha navalhete ali depois ali, tá? Não gosto de ficar limpando a navalhete na palma da mão, tá? Já cheguei a fazer isso bem no iniciozinho lá, quando eu tava aprendendo lá, mas, né, primeiro, além de não ser higiênico, tá, não é seguro, porque por mais técnica, perícia, experiência que você tem na utilização da navalhete, você pode acabar vindo a se cortar, né, provocar algum corte em você ali, cortar a luva ou cortar a mão mesmo direto, tá? Seria pior ainda. Então eu não gosto, prefiro eu penso ser mais correto, mais higiênico assim, você usar uma toalhinha, um papel toalha ou um guardanapo, que nem eu faço ali. Fica uma coisa mais limpa, uma coisa mais higiênica, tá? Então o mesmo guardanapo ou papel toalha que eu utilizo ali para pegar o gel de barba, depois espalhar no cliente, eu também utilizo para limpar a navalha. Dobro ele, né? Utilizo para ir limpando a navalha. Então eu estou fazendo pezinho do cliente aí, tá? Com bastante calma, atenção, deixando certinho mesmo, direitinho. Daqui a pouco eu vou partir para a parte de cima aí,
finalização desse trabalho de corte aí do cliente. Aí. Em cima vai ser a tesoura mesmo. Ele gosta de cortar a tesoura em cima. Tirar, nesse caso aí no dia ele pediu só para parar as pontinhas, mesmo o cabelo dele tava até um pouco curto ainda em cima, tá? Ele queria deixar crescer um pouquinho mais em cima, então ele pediu só para dar uma paradinha de leve só nas pontinhas mesmo, tá? Tirar até menos de um dedo, mais as pontinhas só para parar mesmo, dar uma acertadinha de leve em cima aí. Então aí eu tô fazendo a pezinho dele, parte da nuca lá, tô vindo pro outro lado, sempre limpando minha lâmina. Vocês vão observar que eu vou trocar de lado. Aí já até troquei o papel ali na bancada também, já deixei do outro lado para facilitar também. Estou finalizando, chegando do outro lado já ali, ó. Sempre afastando, observando, movimenta a cabeça do seu cliente conforme a necessidade, deixa retinho para vocês olharem. Olha o papel na minha mão ali, ó, viu? Aí deu bem para vocês verem, né? O papel que eu utilizo ali para limpar. Essa é uma outra dica boa que eu passo para vocês, tá? Evitem, tentem se policiar, evitem o mais possível aquela mania que a gente pega, que nem eu falei, eu já tive isso, tá? Mas eu consegui trabalhar em cima disso, me livrei disso, tá? A gente fica limpando a lâmina ali na palma da mão ali. Primeiro, além de não ser seguro, não é higiênico. E vai de cada um, tá? Mas eu procuro sempre, eu gosto, acostumei, sempre que eu vou passar a máquina, que eu vou cortar a máquina, eu uso a luva, tá? Mantém minha mão mais limpa, claro, evita entrar com esse fiozinho de cabelo em cantinho de unha, né? Quem já passou por isso sabe que dói, às vezes chega até a inflamar, tá? Mas enfim, mantenha a mão mais limpa, tá? Eu utilizo a luva durante o processo que eu passo a máquina e enquanto eu vou fazer a barba ou o pezinho do cliente. Estou sempre utilizando a luva. É mais seguro, é mais higiênico, tá? Agora o corte na parte superior, quando eu vou cortar a tesoura, fazer lá o mecha ou o pente corrido, aí eu já prefiro fazer sem luva. Mas aí já é uma preferência pessoal, porque eu não me adaptei muito usando a luva para fazer essa parte, sabe? Cortar, fazer o mecha lá, o pente corrido, assim. Porque eu gosto de ter aquele tato maior. E a luva, no meu caso, reduz um pouco o tato, tá? Às vezes até escorrega um pouco a mecha lá, quando a gente segura a mecha lá com o dedo lá. Então eu prefiro essa outra etapa fazer sem a luva, tá? Mas a etapa em que eu passo a máquina e faço o pezinho ou faço a barba é sempre com luva, sempre com luva. E a barba também, além da luva, eu procuro utilizar a máscara, tá? Aquela máscara descartável, máscara cirúrgica também, tá? Questão de higiene também, tá? É bom tanto pra gente quanto pro nosso cliente também. Então agora eu vou partir para a próxima etapa do corte, que vai ser o topo do cabelo ali, tá? Molhando, dando aquela molhadinha, borrifadinha de leve ali em cima ali, dando aquela molhada no cabelo dele, do cliente. Parando, aí dou aquela ajeitadinha, umedecida ali em cima ali, né? Com a mesmo, daqui a pouco eu vou vir com o pente ali ajeitando. Você não precisa encharcar muito o cabelo do cliente, é só aquela umedecida mesmo, né? Para você iniciar o processo aí, o procedimento de corte, tá? Então, vou começar a parte de cima, o corte da parte superior, do topo do cabelo do meu cliente aí, tá? Utilizando a tesoura fio laser, conforme já passei para vocês em um vídeo anterior aí sobre a tesoura, falando sobre a tesoura, suas diferenças, suas utilizações. Por que eu vou utilizar a tesoura fio laser em cima? Por causa daquele detalhe, a tesoura fio laser é caracterizada por serrilhas, dentinhos em uma de suas lâminas, ou nas duas, depende do modelo, tá? E essas serrilhas, esses dentinhos, elas ajudam a prender, a segurar mais a mecha de cabelo que a gente pega ali com os dedos, tá? Evitando que essa mecha escorregue, ela dá maior segurança, maior assimetria, maior qualidade no corte ali em cima. Então eu utilizo a tesoura fio laser para fazer todo o corte da parte superior do cabelo do meu cliente. Lembrando, conforme solicitação do mesmo ali, tá? Ele pediu só para parar as pontas, então eu tô tirando mais as pontinhas, tá? Cortei de um lado, do outro, executo aquela conferência em X também, daqui a pouco, né? Faço aquela conferenciazinha em X. Primeiro eu venho
retirando, tá? A medida que ele pediu, medida aproximada que ele pediu. A outra coisa também, tem gente que prefere começar o corte de trás para frente ou de um lado para o outro, tá? Eu me adaptei melhor, tá? Independente do tipo de cabelo assim. É claro que a gente tem que considerar os vários tipos de cabelo, comprimento, altura, tá? Se tá mais cheio ou não. Mas eu me adaptei melhor, eu gosto, eu me sinto melhor sempre iniciando da parte da frente para trás do cabelo, tá? Não que eu não faça, que eu não corte de trás para frente também, mas eu me adaptei muito melhor, trabalho muito melhor sempre, na maioria das vezes, na grande maioria, 90, vamos botar aí, 95% das vezes dos cortes, assim, começando da frente para trás, da frente para trás aí. Tá, e aí eu vou mudando minha posição conforme a necessidade, tá? Aquele corte padrão lá. Faço a conferência de um lado para o outro, cortando em X também, né? Quem nunca ouviu falar, e depois que a gente faz o corte começando da frente para trás ou de trás para frente, a gente executa, puxa de um lado para o outro, né? Fazendo um X, e é como se a gente estivesse fazendo um X em cima do cabelo do cliente. Sempre fazendo conferência. Aí depois de cortar o topo, com a tesoura fio laser, eu vou vir agora com a tesoura dentada ou de desbaste, tá? Fazendo o famoso encaixe, tá? Ali entra a lateral e a parte superior do cabelo, executando para nesse caso, nesse procedimento, o pente corrido, tá? O pente corrido. Estou usando tesoura dentada ali, fazendo um encaixe, tá? Retirando o excesso. Lembrando, a tesoura dentada ou de desbaste serve para reduzir o volume, tá? Eu utilizo ela quase que exclusivamente para isso, para fazer esse procedimento, essa etapa daí do cabelo do corte, tá? Fazer aquele encaixe entre a lateral e o topo do cabelo. Vou diminuindo o volume, fazendo o acerto, tá? Encaixando o cabelo, deixando certinho, direitinho ali, sem sobras. Em determinados cortes, só para lembrar para vocês, conforme eu já passei no vídeo anterior em que eu ensinei a vocês a diferença e a utilização das tesouras, tá? Essa tesoura dentada ela pode ser usada no topo também para a gente dar um efeito de picado, de repicado no cabelo, dá um efeito muito bacana, tá? Assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou gravar um vídeo sobre isso aí, mostrando na prática para vocês, tá? Então, continuando aí, estou executando o pente corrido com a tesoura dentada, tá? Reduzindo o volume, fazendo um encaixe ali entre a lateral e a parte superior do cabelo. Aquela limpadinha no cliente, limpadinha básica. Quando é o caso também, deixa o próprio cliente, peço o próprio cliente dar aquela ajeitadinha no cabelo dele, como ele costuma também fazer, tá? Algumas vezes eu faço, ofereço o pente para ele e falo pro cliente, ó, fica à vontade, pode pentear do seu jeito aí, dá uma olhada, ver se realmente tá bom, o comprimento